Vida Longa CBN. O envelhecimento dos pais é uma fase da vida que chega muitas vezes carregada de dúvidas, de dificuldades e, em alguns lares, até de conflitos. Especialistas apontam que lidar com esse momento requer muitas vezes preparação, planejamento. E é exatamente sobre este assunto que eu vou conversar agora com a professora da Universidade Aberta da Pessoa Idosa, Senira Andrade. Bom dia, Senira. Seja bem-vinda ao nosso Vida Longa CBN. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Senira, a gente está falando de um momento que é dos pais, mas que, em tese, todos nós vamos passar, não é mesmo? Exatamente. Envelhecimento está aí para todos. E que bom que envelhecemos, porque se não envelhecemos é porque morremos antes, né? Isso mesmo. A idade chega para todo mundo. E como é que a gente vive esse momento? Para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão com os lares onde há pessoas idosas, onde a gente não necessariamente está dentro da nossa casa, mas a gente percebe que os pais estão envelhecendo. Como é que a gente lida com todos esses momentos diferentes? Fernanda, primeira coisa, envelhecimento requer planejamento. A gente não pode viver a vida como se não fôssemos envelhecer. E a gente não pode viver a vida esquecendo que o nosso entorno também envelhece, ou seja, nossos pais, nossos tios, enfim. Então, nós temos que estar atentos a isso. Envelhecimento, né, a velhice é uma realidade no nosso país, né? O que era raro há uns tempos atrás, de ter um ou outro idoso, hoje, né, já é uma coisa comum. A expectativa do Brasil, de vida no Brasil, ela se elevou, antes era 69, alguma coisa. Hoje já estamos para 75,5. Então, quer dizer, nós vamos conviver com idosos. Isso é uma realidade já, é de hoje no Brasil. Como lidar com isso? Nós não nos preparamos, a verdade é essa. O Brasil não se preparou, as famílias não se prepararam. Enfim, no geral, nós não nos preparamos para o envelhecimento populacional, para encarar o envelhecimento. Às vezes nós falávamos de velhice, mas a velhice de outro, dessa figura distante. Eu estou há quase 30 anos, né, envolvida nessa temática, e era uma coisa longínqua, uma coisa rara, uma coisa para o depois. E hoje não, está aí. E aí o que fazer? Então, primeira coisa, empatia, né? Empatia com as pessoas que envelhecem. Hoje são as outras pessoas, amanhã seremos nós. E quando se trata de família, é preciso ter um cuidado a mais, né, para não sobrecarregar alguns membros da família. As estatísticas, né, e os estudos mostram que o cuidado com as pessoas idosas da família geralmente recaem sobre a mulher. E essa mulher, geralmente, eleva seu nível de estresse, primeiro que ela não se preparou para isso, não houve planejamento. E o planejamento não tem que ser dessa mulher que ficou em casa, que ficou solteira, ou que é filha única, ou coisa parecida. Enfim, o planejamento deve ser de todos os envolvidos, né? Todos que têm uma relação direta ou indireta com essa pessoa que está mais envelhecida na família. Então, assim, o planejamento ainda parece que é algo que ainda não foi incorporado para a maioria das famílias, mas ele precisa, as pessoas, o conselho que eu dou hoje, você perguntou, né? Uhum. Que conselho, que orientação, planejamento. E quando eu falo planejamento, gente, é em termos de compreender a velhice e em termos financeiros também, porque a velhice tem custo, né? E a velhice, por exemplo, se eu não tenho, as famílias têm que se preparar, porque é o seguinte, a família tem uma rotina, tem uma dinâmica, as pessoas precisam sair para o trabalho, precisam cuidar dos filhos pequenos, enfim, tem uma dinâmica. A pessoa que envelhece, que está em casa, que aposentou, ou que, enfim, já passou um tempo e já está lá por mais de seus 70 e que requer cuidados, e essa família não pode cuidar, então ela precisa pagar alguém para cuidar. Que é uma outra profissão, né, que está aí se colocando como imperativo para nós todos, que é a necessidade de cuidados. Então, assim, a formação em cuidado é uma demanda que também já está colocada. E aí a gente precisa ter dinheiro para pagar esse cuidador, né? Uhum. Então, se eu não posso cuidar, se eu não tenho condições de cuidar, eu tenho que pagar algum outro para cuidar.
E se eu não posso pagar esse outro, eu também não posso sobrecarregar um ente da família, porque ficou solteiro, porque não trabalha, para fazer esse cuidado e sem uma remuneração, sem um reconhecimento, mais que a remuneração, também um reconhecimento. Mas reconhecimento sem remuneração também não vale, tá? Eu vou te dizer isso porque a gente assiste muito isso. Eu reconheço e tal, e aí? Né? Essa pessoa acaba se desgastando, e essa pessoa que vai ficar nessa responsabilidade pelo cuidado, que é um familiar, ele precisa se preparar também, porque ele vai se desgastar. Existe um conflito, né, que acaba acontecendo muito grande, que é como os filhos não se prepararam, e essa questão da inversão de papéis. Alguns filhos começam a achar que seus pais são seus filhos, e começa a ter uma relação de mando. Então, isso não é legal, isso não é bom para a pessoa idosa. Isso vai cercear a liberdade, a autonomia, a qualidade de vida, e vai acabar interrompendo mesmo as capacidades que já estão diminuídas e que podem diminuir ainda mais em função dessa relação autoritária, dessa relação de mando, dessa relação que acha que o outro é incapaz, é limitado e, portanto, quem cuida, né, seja filho, seja sobrinho, ou quem for, acaba se achando dono, proprietário desse idoso, porque esse idoso depende dele. Então, assim, a gente precisa ter conhecimento de que as características da pessoa idosa, se ela não está no processo de demenciação, se ela não está no processo de Alzheimer, de algum acometimento psicológico que a impeça de compreender as coisas da vida, ela tem que ser tratada de igual para igual. Ela tem que ser tratada com respeito. Aí eu falo da necessidade de empatia. E tem uma responsabilidade civil nisso, não, Seneira? Isso. Na verdade, a responsabilidade é de todos, o poder público. Nós temos que criar políticas públicas, retardar esse nível de dependência do idoso requer que uma vida anterior dessa pessoa idosa tenha sido cuidada. Então, quando eu falo de planejamento, eu não falo só de planejamento para quem vai cuidar, né, das famílias que vão ter que cuidar desse pai, dessa mãe que envelheceu, desse idoso, da família, mas de nós mesmos, porque nós seremos esses idosos amanhã. E aí, o que nós estamos fazendo para isso? Como que nós estamos nos cuidando? Então, a questão de conhecimento, de cuidado mesmo com a saúde, de buscar conhecimento, de buscar tratamento. Hoje nós temos as atividades que essas pessoas podem fazer nas unidades de saúde, nas universidades abertas à pessoa idosa, não só aqui no Espírito Santo, nós temos na UFES, né, nosso programa, mas também no Brasil afora. Então, assim, é preciso que esse idoso se mantenha vivo, conectado com a vida, com a realidade, porque se ele ficar enclausurado em casa e sem atividade, sem conexão com o mundo, sem interatividade, a tendência é que os problemas, tanto mentais quanto de saúde física, eles se agravem. E aí, quando chega num nível tal que as pessoas não dão conta, acontecem os conflitos, acontecem as relações de violência até, né? Alguns idosos são maltratados, são negligenciados, porque as pessoas não dão conta e aí elas chegam no extremo que é a violência. Então, é preciso, sim, planejamento o tempo todo e conhecimento. Planejar significa o quê? Se preparar em termos de conhecimento, buscar atitudes que possam contribuir para esse envelhecimento saudável. A questão das políticas públicas, o Brasil é um país que não se preparou para envelhecer. Nosso processo de envelhecimento, ele foi muito rápido, diferente dos países europeus, né, do norte-americano, que houve um envelhecimento paulatino ao longo aí de 100 anos, e hoje, né, alguns especialistas, estudiosos apontam que o Brasil envelheceu em 20 anos. Então, assim, foi boom, né, um envelhecimento rápido. E nós não temos políticas públicas, nós não temos uma cultura social para lidar com esse envelhecimento. Então, hoje é fato que nós vamos conviver com uma pessoa idosa, todos nós, sabe, Fernanda? Nenhum de nós está imune a ter que conviver de alguma forma, direta ou indireta, com alguma pessoa idosa.
seja familiar ou não. Então, nos consultórios, nas academias, na comunidade, enfim, em todos os espaços sociais e socioocupacionais também de trabalho, nós vamos estar convivendo com alguma pessoa idosa. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque o idoso é um adulto que envelheceu. Então, ele tem características próprias? Tem. Mas a gente não pode negar a sua identidade, a sua subjetividade, o seu ser, né, na sua integridade, na sua totalidade, porque senão nós estamos negando o envelhecimento. Então, assim, praticando aquilo que a gente chama de etarismo, né, que é o preconceito em relação à pessoa idosa. Então, assim, por isso que eu falo, é conhecimento, planejamento e políticas públicas. Isso Zenira, vai elevar nosso nível de convivência com as pessoas idosas, seja na família, na sociedade, nos espaços de trabalho. Uhum. Tem acho que um processo aí, né, no meio de todas essas suas orientações e dicas, é de quando esse idoso, ele começa a perder um pouco da sua capacidade, da sua autonomia e mora sozinho e não aceita, né, deixar o seu cantinho, deixar o seu próprio espaço que ele construiu a vida inteira, né? Eu tenho um caso próprio disso, né? É isso, tem que ter planejamento. Eu não sei se me permite, mas assim, eu tenho uma mãe de 95 anos, e ela queria o cantinho dela, ela não quis ir para casa de nenhum filho. Então, hoje, eu consegui trazê-la para o prédio onde eu moro, né? Ela mora sozinha no primeiro andar, aqui, né, no mesmo prédio, porque aí eu tenho como acompanhá-la e tal. Mas ela é 95 anos e as estatísticas mostram isso. Tem a questão dos superidosos, né, que os especialistas estão apontando, mas tem também, o IBGE mostra que nós temos muitos idosos, um quantitativo, eu não sei te dizer os números agora, a estatística, eu não estou com isso em mãos, mas um número expressivo de idosos morando sozinhos. É isso. O que significa isso? Para além da teimosia, que a gente acha assim, é teimosia, não, é liberdade, é autonomia, porque se ele ainda consegue desenvolver as AVDs, né, que são as atividades da vida diária, por que não? Né? Então, assim, às vezes a gente tem para com o idoso uma relação muito tutelar, de uma proteção excessiva que acaba interrompendo e cerceando essa liberdade, essa autonomia da pessoa idosa. Agora, quando entra num caso já de dependência, que é o que você falou, então a família vai ter que pensar quais são as possibilidades hoje de cuidar do meu pai, da minha mãe, que já apresenta sinais de dependência, seja emocional, seja física, seja cognitiva, né, intelectual, ou apresenta algum transtorno. Como que eu faço isso e ainda assim quer morar sozinho? Aí entra também, novamente, nós temos que planejar financeiramente. Ele quer morar sozinho? Como que eu posso prover esse cuidado dele morando sozinho? Vai chegar um momento, Fernanda, que isso não vai ser possível. Quando, por exemplo, ele está acometido por uma doença de Alzheimer, que aí ele já não responde mais por ele. Aí sim, a família tem que interditar. Aí sim, ele não tem mais condições psíquicas de responder por ele mesmo. Então, aí a família, sim, tem que levar esse idoso para perto de si. Né? Vai morar com um filho que pode abrigar esse idoso, e isso causa um transtorno na casa também, tá? Não é algo simples. Os membros da família, aí, os adolescentes, as crianças, os pais, que têm uma rotina ainda de labor, de trabalho, com essa pessoa dentro de casa. Porque é uma pessoa que está acometida psicologicamente e que, portanto, é diferente. Então, como lidar com esse diferente? Então, tem que ter preparo. Aí entra novamente, alguns autores chamam, né, de a educação para o envelhecimento. A educação para o envelhecimento não é só para quem, né, já está velho, é para nós todos, que vamos ter que conviver com pessoas idosas. Então, envolve isso, né? Qual é a melhor forma de lidar com o cuidado dessa pessoa que já não responde mais por si, que precisa ser cuidada por outrem, que outra pessoa será essa? Serei eu, a filha? Serei eu, o filho? Eu tenho condições de pagar para alguém fazer isso? Meu filho jovem, que só estuda, não trabalha, tem condições de fazer isso?
ter estrutura psíquica para lidar com esse idoso, sabe? De ter que dar banho, de ter que limpar, de ter que levar para as necessidades fisiológicas, de falar coisa sem coisa e ele ter que lidar com isso. Enfim, está preparado para isso? Ele vai ter condições psíquicas também. Quando a gente fala da questão psíquica do idoso, a gente tem que pensar também na questão psíquica de quem cuida. Uhum. Né? O que ocorre, Fernanda, é que muitas vezes, isso aí já tem estatísticas também mostrando isso, que os cuidadores morrem antes daquelas pessoas que estão sendo cuidadas, porque o estresse é tão grande, é de um nível tão alto, que a pessoa sucumbe. Ou morre, ou adoece, tal qual o outro que está doente e vai precisar de cuidados também. Meu Deus, sabe? jura? Porque cuidar não é fácil. Sim. Cuidar tem que ter, além de empatia, né, paciência e conhecimento, às vezes tem que ter força física, tem que ter estrutura psíquica para isso. Para uma pessoa que está, por exemplo, num estágio de transtorno psíquico próprio não, porque nada é próprio, né? Algumas vão ter, outras não vão ter. Mas que esteja com algum transtorno psíquico, de você chegar, dar bom dia, a pessoa falar, vai para outro lugar, vai ou xingar um palavrão, ou não reconhecer o filho, ou xingar esse filho, ou xingar esse cuidador, isso acontece, sabe? E aí, como é que você lida com isso? Você vai xingar também, você vai responder, você vai saber silenciar, você vai esperar passar aquele momento de irritabilidade desse idoso e para voltar ao normal, entendeu? Tem que ter estrutura, sabe? Então, assim, e a estrutura, eu falo, quando falo estrutura emocional, psíquica e física também, porque pegar um idoso obeso, levar para o banheiro, para fazer as necessidades, limpar, dar banho, não é fácil, tem que ter força física para isso. Então, assim, tem que ter preparo, tá, Fernanda? Tem que ter preparo. Sem preparo, os dois lados estão comprometidos. Quem está sendo cuidado e quem cuida, tá? Nossa, adorei a nossa conversa, Ceneira. Eu acho que você já Que bom. abriu um horizonte. Eu queria finalizar com suas dicas. A Universidade Aberta da Pessoa Idosa está dentro da Universidade Federal do Espírito Santo. E o que vocês oferecem lá? Sim. Bom, a Universidade Aberta à Pessoa Idosa é um programa de extensão da UFES, né? Eu estou coordenadora há 27 anos, deixo a coordenação dia 11 de março, passo para a assistente social Monique, que é uma pessoa maravilhosa, assistente social que tem trabalhado comigo, e fico na coordenação do núcleo que abriga o programa, é o Núcleo de Estudos e Assessoramento à Pessoa Idosa, que é o NEAP. E nós oferecemos hoje na UNAP, vou falar, línguas, espanhol, francês, tanto online quanto presencial, smartphone, para os idosos aprenderem a lidar com o smartphone, né? Nós estamos no mundo das tecnologias e é uma oficina que é muito procurada por idosos, né? Dada pelo núcleo, o MCD, de acessibilidade digital. Temos uma oficina que é dada por uma enfermeira, saúde e qualidade de vida. Temos também direito, cidadania e questão social, atividade física para a pessoa idosa, dança sênior, dança flamenca, memória, 2 oficinas de memória que são excelentes. São 17 atividades, tá, Fernanda? Adorei. Que bom. São muitas atividades. Logística para a pessoa idosa, a gente pensa, agora temos a economia para a pessoa idosa também, né, do português, a tradução da economia, a tradução do jurídico também para a pessoa idosa, de entender algumas leis, de entender como que funciona, né, quais são os seus direitos. Enfim, são essas atividades que nós temos. Tem yoga também, tem yoga, tanto presencial quanto online. Enfim, são essas atividades que nós temos hoje. Um público, assim, enorme. Hoje nós temos cerca de 200 idosos frequentando o programa. Nós estamos num período aberto de inscrição, está muito procurado. Enfim, nós não temos condições hoje de atender a todo mundo, mas, assim, a própria universidade, eu quero registrar aqui, ao longo desses 27 anos, nós viemos num crescente, nós temos um apoio total da UFES, né, da Pró-Reitoria de Extensão, das nossas direções de centro ao longo desses anos,
e que possibilitou, e a inserção, né, de vários departamentos da UFES, a enfermagem, letras, educação física, matemática, engenharia elétrica, enfim, nós estamos com vários setores da UFES envolvidos, fazendo subprogramas. Então, o programa cresceu em termos de quantitativo de procura, mas também cresceu de oferta, né, de possibilidades de cursos, minicursos, oficinas, porque as pessoas, os professores, os departamentos também se envolveram no programa, sabe? Adorei, Então, isso é viu? muito bom. Parabéns pelo seu trabalho e trabalho de todos vocês, viu? Sigo em frente. Tá bom, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, CBN, pela oportunidade. Um bom dia e até a próxima oportunidade, Senira. Até. Tchau, tchau. Nossa convidada de hoje do Vida Longa CBN é a Senira Andrade, professora e coordenadora da Universidade Aberta da Pessoa Idosa, lá na Universidade Federal do Espírito Santo.